dessa semana, eu estava até então falando ao irmão Ivanil que essa igreja é uma das duas igrejas que eu passei e eu me senti como se estivesse dentro das minhas raízes, dentro da minha casa. Eu fiquei sem entender desse Deus. Será que isso é combinado? Não é combinado. É porque a palavra de Deus, ela nos diz e ela é clara para nossas vidas. A glória da segunda casa será maior do que a Aleluia! Feche os teus olhos no nome de Jesus e medite nessa palavra. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você pode ter entrado aqui nesse local passando por dificuldade dentro do teu lar ou até mesmo dentro da tua parentela. Mas uma coisa eu te digo como profeta de Deus na face dessa terra: a tua história vai ser mudada, porque você pode estar passando por isso, mas Deus vai te tirar dentro desse laço, Deus vai te tirar de dentro desse vale e você vai cantar o hino da vitória. Será que tem crente querendo cantar o hino da vitória nesse lugar? Glória a Deus! Aleluia! Santo, santo é o teu nome. Abra a tua Bíblia juntamente comigo, queridos. Epístola de Hebreus, capítulo de número 4 e versículo de número 14 e de número 15. Livro de Hebreus, ou Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 14 e de número 15. Quem achou, diga amém. Amém. E quem não achou, diga me espere. Me espere. Não acho. Amém. Então isso é sinal que todo mundo me encontrou. Leiamos a palavra de Deus. E diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tomei seus assentos em nome de Jesus. Querido servo do Senhor, nessa noite nós nos deparamos numa palavra onde talvez você já ouviu, ou até mesmo pessoas já ministraram nesse local, falando acerca do livro de Hebreus. Mas aqui, então, diante desse livro, existe cerca até mesmo de 13 capítulos, cerca de 333 versículos dentro desse livro aos Hebreus. Mas dentro desses 333 versículos, eu quero destacar apenas 2 versículos que fica aqui no versículo de número 14 e no versículo de número 15. A Bíblia Sagrada nos diz, querido de Deus, que uma certa vez um homem, ou seja, inspirado por Deus, onde até então esse mesmo livro não narra o nome desse homem, mas segundo historiadores dizem que poderia ter sido Paulo, ou seja, o apóstolo do Senhor, que teria escrito esse livro aos Hebreus. Mas a Bíblia nos diz que houve até mesmo servo, ou seja, um servo do Senhor, por nome de Barnabé. Então ele também poderia ter escrito esse livro aos Hebreus. Mas a Bíblia nos diz que o nome do autor verdadeiro não foi mencionado. Mas a Bíblia nos diz, querido de Deus, que esse livro foi escrito acerca até mesmo de um tempo determinado por Deus, ou seja, determinado por Deus para pessoas judeias, para pessoas que teriam se convertido ao Evangelho do Senhor. Ali estavam os judeus que teriam se convertido ao Senhor, porquanto essa epístola aos Hebreus foi escrita para o servo do Senhor que estava meditando na palavra de Deus, que queria ver o agir de Deus sobre a tua vida. Quando até então, um certo dia, Deus, inspirando aquele servo dele, mediante ao Espírito Santo do Senhor, ele escreveu um versículo dizendo que, visto que tenhamos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Quando esse servo do Senhor escreve esse versículo, ele estava declarando que Jesus
sacerdote. Jesus não é sacerdote, Jesus é mais que sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote de Deus. Portanto, a Bíblia nos revela, ela nos traz a história de muitos sacerdotes. Sim, a Bíblia ela nos traz sacerdotes que pecaram diante da história. Ela também nos traz sacerdotes que foram fiéis a Deus do princípio ao fim. Ali está um sacerdote que ficou marcado na época por nome de Melquisedeque. Esse tal Melquisedeque, ele foi chamado por Deus, não foi da linhagem de Arão, não, porque Melquisedeque ele iria abençoar Abraão, que seria até então o bisavô de Levi, ou seja, o bisavô de Arão também. Lá está Melquisedeque um certo dia, pois a Bíblia nos diz, querido de Deus, que o certo Melquisedeque, por sua vez, ele era rei, ou seja, ele também era sacerdote. Melquisedeque estava dentro do seu palácio, quando Abraão chega, até mesmo regressando uma batalha que ele tinha, até mesmo indo ali diante dos reis, vencido aquela batalha, pois Deus tinha dado vitória ao servo Abraão. Lá vai Abraão em busca de uma bênção, lá vai Abraão em busca de ser abençoado por um homem chamado Melquisedeque. Quando esse tal Melquisedeque chega lá e pergunta a Abraão, perguntando mais ou menos desse jeito: de onde é que você vem? Abraão, onde é que você estava? Onde é que está a tua família? A Bíblia nos diz que Abraão disse assim: olha, porque Deus, ele me chamou, ele disse a Abraão: sai do meio da tua parentela e vai uma terra que eu te mostrarei, porque lá eu farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Ah, meu irmão, você não entendeu. Deixa eu te dizer, você está aqui, mas você será uma bênção para abençoar os teus. Abraão foi abençoado por Deus, porque ele ouviu a voz do Senhor. Se você ouviu a voz de Deus nessa noite, glória a Deus, dentro da tua casa, não te preocupa com os teus, porque você vai ser abençoado e vai levar a bênção. aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Lá vai Abraão em um diálogo com o sacerdote Melquisedeque. Imagino eu que Melquisedeque pergunta a Abraão: o que é que tu queres aqui comigo? Abraão, uma certa vez, eu acho que ele chega e diz: olha, sumo sacerdote, ora rei Melquisedeque. A Bíblia nos diz que ele era rei de uma cidade por nome de Salém. Então ele poderia ser reverenciado diante daquela situação. Melquisedeque é reverenciado por Abraão naqueles dias, e ele pergunta para Abraão o que é que ele queria. Abraão, como ele não estava até mesmo despercebido, ele já leva uma oferta de canto, porque ele saberia que todos que se apresentassem diante de Deus queria que levar alguma coisa em suas mãos. Imagina o querido de Deus, licença pastor para descer aqui, imagina o querido de Deus, que lá está o sumo sacerdote por nome de Melquisedeque, e desse lado está Abraão com a oferta na mão. Lá vem Abraão e diz: olha, Melquisedeque, apenas você pode perdoar os meus pecados, apenas você pode abençoar a minha casa, apenas você que pode limpar de toda iniquidade, porque você é sumo sacerdote, você pode entrar na presença de Deus, você pode se aproximar ao Senhor, mas eu não posso, porque eu não sou sacerdote, nem tampouco fui escolhido para esse ministério. Melquisedeque olha para Abraão mais ou menos desse jeito e diz: Abraão, não te preocupa, vem para cá me dar a tua oferta, porque eu entrarei diante de Deus, mas primeiramente eu quero que você perdoe-me, mas que você venha ser perdoado diante dessa situação. Abraão é perdoado, mas ele fica de fora daquele tabernáculo. Abraão fica esperando a resposta que Melquisedeque traria de lá de dentro do santo dos santos, ou seja, do lugar onde era santo do santo, apenas o sumo sacerdote ele poderia entrar. Mais ou menos desse jeito, meu irmão, Abraão fica mais ou menos aqui. Lá é o local santo do santo, apenas o sumo sacerdote que poderia entrar ali. Abraão fica do lado de fora esperando uma resposta de Deus, mas Melquisedeque leva aquela oferta nos seus braços, e quando ele chega no local santo do santo, ou seja, antes que ele chegasse no local santo do santo, ele pega aquele novilho, mata aquele novilho, ele pega a sua oferta, coloca sobre o altar, e ele pega aquele sangue. A Bíblia diz que ele pega o sangue, molha diante do esgoto e espalha o sangue sobre todo o altar, para que Abraão e a família dele fosse abençoada por Deus, para que Abraão e a família dele fosse perdoada por Deus. Mas quando esse ato, ele pegava aquela oferta e apresentava a Deus pelo seu próprio pecado, e ele vai entrando no local santo do santo. Imagine bem, olha, observe bem a expressão.
imagino, querido de Deus, que Melquisedeque diz: Senhor, eu tenho que entrar ali, mas me perdoe, por favor. E ali vai Melquisedeque, pega aquele sangue, coloca na ponta do seu dedo, pega aquele sangue, coloca sobre a tua orelha, pega aquele sangue, coloca sobre as tuas testas, pega aquele sangue, coloca sobre o dedo do pé, e entra no local santo do santo, mais ou menos desse jeito. Quando ele entra no local santo do santo, imagina o que acontece. Lá tem um altar também como esse, lá tem um altar para apresentar-se a Deus, e quando aquele sacerdote se coloca de joelho na presença do Senhor, Deus ele desce do céu e perdoa o pecado do sacerdote. Deus ele desce do céu e perdoa o pecado de Abraão. Quando aquele sacerdote sai daquele local, irmão, ele sai abençoado para levar a bênção para Abraão. Então, irmão, deixa eu te dizer, se Abraão recebeu a bênção, se Abraão levou a bênção para a tua casa, não te preocupa, você também é descendente de Abraão, você é abençoado. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Não te preocupa com a perseguição, o sacerdote está aqui e ele pode te perdoar nessa noite. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Ai, meu Deus. Lá vai esse sacerdote levando a oferta. Deus recebe, mas ele tinha que abençoar Abraão, que tinha ficado lá embaixo, lá diante do tabernáculo do Senhor. Abraão ficou esperando o sacerdote sair com a resposta de Deus e levar a bênção para ele, para que ele pudesse ir abençoado diante daquela situação. Quando até então, meus irmãos, a Bíblia não diz que esse Abraão sai abençoado, mas ele faz uma promessa dizendo que ele entregaria a Deus todo o dízimo que ele recebesse, ele entregaria a Deus todo o que ele recebesse, ou seja, tudo que ele recebesse de melhor, tudo que ele recebesse com o seu esforço, tudo que ele recebesse com o seu sacrifício, ele primeiramente separaria de Deus, para poder Deus receber a tua adoração. Nessa noite você também já entregou o teu melhor como oferta ao Senhor. Não te preocupa, meu querido, você pode também estar até mesmo trabalhando, mas quando você diz: Deus, eu não posso estar trabalhando longe, mas eu quero te entregar o meu melhor. Se as portas estão fechadas, não te preocupa, porque ela vai fazer assim. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! A porta está aberta. A porta está aberta. A porta está aberta. Começa a entrar, começa a entrar. Lá não te queres, tu que não faça até camada vaso que me deve assaz. A porta está aberta, meu irmão. Tira todo o tropeço, tira todo o tropeço, mas entra nessa porta, porque a vitória é tua no nome de Jesus. Aleluia! Vem comigo e me acompanhe, por favor. Nós temos um sumo sacerdote diante de Deus, Jesus, o teu próprio filho. A Bíblia não diz que esse Melquisedeque, como fora mencionado nessa noite, ele foi um homem que não teve a tua genealogia, ou seja, não teve pai, também não teve mãe, mencionado como até mesmo uma linhagem sacerdotal. Para ser sacerdote naquele tempo, querido de Deus, teria que ser separado por Deus, teria que ser até mesmo da linhagem de Levi, ou seja, da tribo de Levi, da linhagem de Arão, ou seja, também da linhagem araônica, para poder obter um sacerdote. Ou seja, diante daquele tempo, só o sacerdote que nascia da descendência de Arão, ele poderia exercer essa função diante do Senhor. Quando até então, querido de Deus, a Bíblia não diz que um certo dia esse Abraão ele recebe uma promessa, e ele tinha uma promessa de Deus, porque ele iria habitar toda a terra. Mas Abraão ele queria uma promessa, mas Abraão também ele queria a realidade. Qual é essa realidade? Abraão tinha uma realidade que ele não tinha filho. A promessa de Abraão que ele iria povoar toda a terra com a sua parentela, com teus filhos, dentro do teu lar, dentro da tua casa. Abraão seria abençoado dentro da tua casa,
diz minha Bíblia Sagrada. Quando até então esse Abraão, uma certa vez, quando ele recebe essa promessa, a tua esposa, ela começa a zombar a tua esposa, ela começa até mesmo a indagar a Abraão, dizendo: Abraão, como é que isso pode acontecer? Eu já estou avançada de idade, você também já está avançado de idade, mas vamos dar um jeitinho, Abraão, vamos fazer uma coisa que você vai gostar, vamos fazer uma coisa que você vai ficar muito alegre, Abraão. Mas Abraão fica até mesmo com os olhos fechados diante daquela situação e dá ouvido à sua esposa. Mas Abraão, a Bíblia nos diz que ele se deita com a mulher por nome de Agar. Ele tem um filho por nome de Ismael, e até então, diante daquele tempo, Abraão recebe um filho para ser herdeiro, mas não teria até mesmo recebido um filho para ser o filho da promessa. Abraão, ele recebe um filho para ser herdeiro da terra, mas Abraão não teria recebido ainda do filho para ser herdeiro da promessa, porque o filho de Abraão, que seria herdeiro da promessa, nasceria do ventre da tua esposa por nome de Sara, não seria da esposa por nome de Agar, ou seja, a tua concubina. Abraão estava ali até mesmo esperando a resposta de Deus, quando uma certa vez, Abraão, passando um tempo, aquela criança começa a crescer, ele deixa aquela situação de lado e ele vai andando uma certa vez, quando a tua esposa chama ele e diz: Abraão, eu estou sentindo uma dor desse lado, isso nunca me aconteceu. Abraão, não sei o que isso está acontecendo, eu estou desejando beber um suco de manga. Abraão, onde é que eu vou achar esse suco de manga nesse dia? Onde é que eu vou achar esse suco de manga nessa hora da noite? Abraão, vai lá, procura esse suco de manga, porque eu estou desejando. Isso nunca me aconteceu, meu filho, mas eu quero que você prepare esse suco de manga para mim, porque a minha barriga não tem parado, mas eu me alimentei a noite toda, eu não estou com fome, eu estou desejando. Abraão fica percebendo isso como é a história, mulher. Você está desejando, como é que isso pode acontecer? Você está desejando, como é que isso pode ser realizado? Você está desejando, porque isso está acontecendo. Abraão começa a lembrar da promessa que Deus tinha feito a ele lá atrás. Abraão, ele tinha recebido um filho para herdar, mas o filho da promessa de Abraão ainda estava sendo gerado. Quando Abraão percebe que Deus estava naquele negócio, dentro do ventre da tua mulher por nome de Sara, ele percebe que dentro daquele ventre tinha a promessa de Deus. Deixa eu te dizer, meu irmão, para que você fique um pouco melhor, a tua promessa ainda não tem chegado, a tua promessa ainda não está em tuas mãos. Sabe por quê? É porque Deus está gerando ela, Deus está gerando ela, Deus está gerando a tua promessa. O teu Isaac vai nascer, o teu Isaac vai nascer, o teu Isaac vai nascer. Se você crê, meu irmão, levanta a tua mão e adora a Deus nessa hora. A Bíblia não diz que esse Isaac, ele chega a Deus no nascimento. Esse Isaac, ele cresce e tem 2 filhos. Primeiro filho por nome de Esaú, segundo filho por nome de Jacó. A Bíblia não diz que uma certa vez, quando esse Isaac percebia que os seus filhos estavam crescendo, ele precisava passar a primogenitura para os seus filhos, para dar sequência à linhagem de promessa, sendo assim da mão de Deus. Quando a Bíblia não diz que esse Esaú, ele era perito em caça, ele vivia caçando, ele conhecia todas as trilhas, ele conhecia todas as matas, ele conhecia todo o caminho. Quando até então o Jacó, ele estava dentro do teu lar, estava com sua mãe, só vivia em casa. O que até mesmo Jacó percebia que era diferente naquele tempo, é porque ele estava ajudando sua mãe a fazer o almoço, ele estava ajudando sua mãe dentro do teu lar, fazendo as coisas, as obrigações de dentro de casa. O seu irmão está caçando, buscando até mesmo um animal para poder até mesmo saciar a sua fome. Uma certa vez, quando o seu pai chama ele para ter um diálogo, quando o seu pai chama ele para ter uma conversa, a Bíblia não diz, querido de Deus, que até mesmo ele está ouvindo ali o seu pai falando atentamente, dizendo: meu filho, eu estou precisando de um guisado, mas para que você traga esse guisado para saciar a minha fome, eu quero que você mate uma caça de dentro do mato e traga para saciar a minha fome. Vai lá, porque quando você voltar, eu irei te abençoar. Quando você chegar aqui, eu te entregarei a primogenitura. Quando você chegar, meu irmão,
eu entregarei até mesmo o teu melhor, porque você até mesmo já está na data de receber a primogenitura. A Bíblia nos diz, querido de Deus, que a mãe de Esaú está ouvindo o que o seu pai estava falando. Quando até então essa esposa de Isaac, ela chega até mesmo diante do teu filho e diz: meu filho, o teu irmão saiu para caçar, porque o seu pai disse que iria abençoar a vida dele, dando a ele a primogenitura. Mas não te preocupa, pois é porque ele nasceu primeiro. Não te preocupa, pois eu prepararei um guisado, mas você vai lá dar ao teu pai para que ele venha se alimentar, para que ele venha comer, para que ele venha saciar a sua fome, e por melhor você vai ser abençoado recebendo a primogenitura. A Bíblia nos diz, querido de Deus, que muitas das pessoas esperavam o Jacó sendo trapaceiro, sendo enganador, sendo usurpador, sendo até mesmo um ludibriador diante daquela situação. Mas muitas das vezes, se nós meditar na palavra de Deus, nós iremos perceber que isso é até mesmo uma afirmação muito negativa, porque a Bíblia nos diz que Esaú, ele vendeu a primogenitura. Ele não teve a primogenitura roubada. Uma coisa diferente é vender, ou seja, comprar. Até mesmo uma coisa diferente é de roubar. Quando a pessoa rouba, é porque você não sabe quem foi que roubou. Mas quando uma pessoa paga, quando uma pessoa compra, a pessoa sabe quem foi que pagou e sabe aonde é que ela está. A Bíblia nos diz, querido de Deus, que ali estava Jacó comprando a primogenitura. Mas para isso acontecer, a Bíblia nos diz que ele pegou um prato de lentilha e disse: ora Esaú, eu quero que você venha trocar esse prato de lentilha pela tua primogenitura. Mas se você não quiser, é problema seu. A Bíblia nos diz que esse Esaú, ele estava com fome, ele estava faminto, mas não estava com fome a tempo de morrer, não. Ele estava ali até mesmo com fome, mas se ele esperasse mais um pouquinho, ele ia saciar a tua fome. Talvez a tua mãe estava preparando guisado, mas ele não quis esperar, trocou a primogenitura pelo prato de lentilha. Quando até então, querido de Deus, a Bíblia nos diz que ali está Jacó recebendo, ou seja, trocando aquela causa que era a primogenitura de Deus pelo prato de lentilha. Olhe para o irmão que está ao teu lado, mas não precisa tocar. Olhe para ele e diga mais ou menos assim: Esaú trocou a primogenitura pelo prato de lentilha. O problema é dele. Eu sou igual a Jacó. Eu não largo a minha bênção. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que no nascimento dessas crianças, esses dois teve uma briga tão grande dentro do ventre da sua mãe. Quando até então a Bíblia nos diz que Esaú, quando nasce primeiro, vem Jacó segurado no calcanhar do seu irmão. Quando as parteiras pegam aquela criança, diz que percebe que tem uma mão segurada, agarrada, bem firme diante do calcanhar daquela criança. A mãe, ela fica preocupada, pois nunca tinha visto aquilo, porque ela era estéril e ela teve um dos dois filhos, sendo assim da promessa de Deus. Quando aquelas crianças nascem, ele nasce na frente, mas o outro nasce atrás, segurando no calcanhar. Novamente, olhe para o irmão que está ao lado e diga: Esaú pode deixar escapar, mas eu vou agarrar na promessa de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus quer fazer contigo, irmão? Muitas das vezes existem irmãos querendo trocar o melhor de Deus, querendo deixar tudo passar, mas ele não percebe que existe um crente do lado que está doido para agarrar a promessa de Deus. Existem muitos que estão vendendo a primogenitura, ou seja, deixando o melhor de Deus por coisas mundanas, por coisas passageiras, por coisas que não agradam ao Senhor. Mas existem muitos que, quando aqueles que ele rejeita, está doido para agarrar, está doido, ou seja, está esperando o momento certo de pegar, de não largar, de não soltar, de não deixar passar aquilo que Deus tem dado para as vidas deles. Queridos, a Bíblia nos diz que esses dois
ele briga e ele sai da casa de sua mãe correndo. Quando até então Jacó ele tem filhos, a Bíblia diz que ele tem 12 filhos, e dentro da linhagem dos seus filhos tem uma tribo por nome de Levi, onde até então tinha sido assim mencionado por Deus, que ali que dentro daquela tribo, de dentro daquela, até mesmo daquela família, daquela linhagem nasceria um sacerdote da linhagem de Arão, ou até então da família de Moisés. Quando a Bíblia nos diz, querido de Deus, que aquela família é abençoada por Deus, sendo assim levítica para louvar o Senhor, para até mesmo apresentar o sacrifício diante de Deus, para apresentar a Deus o seu melhor. A Bíblia nos diz, servo do Senhor, que ali dentro daquela família nasce o sacerdote separado para apresentar a Deus ali a expiação de pecado, para apresentar a Deus a expiação de culpa, para apresentar a Deus os pecados contínuos diante daquela situação. Mas uma certa vez, queridos, Deus olhando dos céus, ele percebe que dentro daquela linhagem, de dentro daquela casa, alguém seria até mesmo ludibriador, enganador, usurpador, querendo trocar o melhor de Deus para poder obter para si. A Bíblia nos diz no capítulo de número 10 do livro de Levítico, que ali está os dois filhos de Arão, um a saber por nome de Nadab e o nome de Abiú. Esses dois servos do Senhor, ou seja, que estava ali recebendo o sacerdócio de Deus, ele quer pegar o que era de Deus e trocar para si. A Bíblia nos diz que era necessário pegar o novinho, pegar até mesmo o melhor e apresentar a Deus, para que Deus recebesse como expiação de pecado, como perdoação de todo o pecado da humanidade diante daquela situação. Quando até então aqueles dois, ele resolve até mesmo que quer enganar a Deus, mais ou menos desse jeito. Ele pega aquele melhor que era de Deus e diz assim: esse daqui vai ser meu, o de Deus vai ser esse resto, esse daqui vai ser meu, o de Deus vai ser esse pouquinho mais, eu quero que Deus receba. Mas Deus nunca recebeu nada de qualquer jeito, nem nada de qualquer maneira. Deus só recebe o meu e o teu melhor. Se uma coisa é verdade, Deus sempre vai receber o teu melhor, irmão. Você pode estar passando pela prova, mas continue adorando, porque a adoração perfeita que sai do coração, Deus se levanta do trono e resolve abençoar os teus. Quando meu irmão, uma certa vez, Deus estava olhando nos céus e percebe que aqueles dois sacerdotes estavam pecando diante do Senhor. A Bíblia nos diz que ele quer apresentar fogo estranho a Deus. O que é apresentar fogo estranho a Deus? É mais ou menos assim: uma certa vez eu posso ser convidado a ministrar a palavra do Senhor, mas se alguém chegar para mim e dizer assim: é você que vai pregar talvez no Monte Horebe no dia de domingo, se eu quero apresentar fogo estranho a Deus, eu digo: é eu que irei pregar. Se for irmão ou se for irmã que louva, que exalta, eu glorifico o nome do Senhor. Se for convidado para louvar a Deus, sabe, talvez ela chega e diz assim: você vai ser convidado a louvar, você vai ser convidado a exaltar a Deus através do louvor. Talvez a pessoa diz: é eu que irei louvar hoje nessa noite. Isso é apresentar fogo estranho ao Senhor. Deus, ele nunca vai agradecer por esse tipo de causa. Deus, ele nunca vai receber até mesmo sacrifício estranho. Mas se você, se nós todos chegar e dizermos assim: eu irei pregar hoje, mas é pela misericórdia de Deus, eu sei que não vai ser eu, mas vai ser o grande eu sou na minha vida. Ah, meu irmão, é Deus que vai receber o verdadeiro louvor, Deus vai receber a verdadeira pregação. Mas se alguém quer se exaltar dizendo: é eu que irei pregar, Deus, se for possível, vai consumir, porque Deus não divide a tua glória com ninguém. Deus, ele nunca dividiu a tua glória com ninguém, meu irmão. Se prepara, meu querido, porque Deus está de olho em você. Se você estava querendo apresentar fogo estranho a Deus, nessa noite eu te convido: pegar e o corpo e saia candarada, e me dê cavaço como a se me dê candarada, sair. Glória! Ei, meu Deus! Ei, meu Deus! Ei, meu Deus! Manda vastu que mandorias, limitou que me dá vastu que mandora vastu, e me que me nunca não havia sair, alabacando vacia, mandava candarai, e me dora saia para sair. Diz que o Senhor para ti, filha, não te preocupa com o teu, porque eu tenho gerado para uma promessa. Não te preocupa com os teus, porque dos teus sou eu. E nessa noite eu, Senhor, te entrego o renovo do céu, para que tu venhas saber que eu sou Deus da tua vida, e que toco nessa noite desse jeito, filha.
ele vai te consumir, porque Deus nunca recebeu sacrifício estranho. Mas se você, meu irmão, quer apresentar sacrifício de adoração ao Senhor, levante a mão e comece a adorar a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. E abriu. Quis apresentar fogo estranho a Deus. A Bíblia não diz que ele é o fogo consumidor. Deus desceu e consumiu aqueles dois homens, aqueles dois filhos de Abraão. Quando até então a Bíblia não diz que ele é de Deus, que vai até mesmo sucessivamente, porque era a ordenança de Deus dentro daquela casa, dentro daquele lar, dentro daquela família. Quando até então o seu pai saía diante daquele tabernáculo, ele apresentava o seu filho, que era o sucessor, para apresentar a Deus, e o altar do Senhor não se apagasse de maneira alguma. A Bíblia não diz, querido de Deus, no livro de Levítico também, no capítulo de número 6, se não fale minha memória, versículo de número 13, que o fogo arderá continuamente sobre o altar, e nunca nenhum dia vai se apagar. Sabe por que estava acontecendo isso? Porque todo o povo, toda a geração da tribo de Levi, chegava o dia e dizia: Arão, aqui está a minha oferta. Arão, eu quero que você apresente a Deus a minha culpa, o meu pecado, que Deus venha me perdoar. Segundo dia, outra pessoa chegava e não dava descanso ao sumo sacerdote, a linhagem sacerdotal que Deus tinha escolhido. Querido de Deus, sucessivamente, dia após dia, lá estava os sacerdotes tirando a cinza do altar, tirando até mesmo tudo que tinha restado de sacrifício que tinha apresentado a Deus diante daquele dia. Quando aquele sacrifício é tirado, quando aquela cinza é tirada, lá vem novamente apresentando a Deus outro sacrifício, outra oferta, outro melhor, e lá estava o fogo sendo aceso. Segundo dia, terceiro dia, novamente, lá está Arão acendendo fogo, e o fogo. Quarto e quinto dia, lá está o fogo novamente. Os sacerdotes não poderiam se sentar. O sumo sacerdote só poderia entrar no local santo dos santos uma vez por ano. Não era todos os dias. Se ele entrasse no dia de hoje, amanhã era proibido. Mas no outro ano, na mesma data, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo, lá estava o sumo sacerdote novamente se apresentando a Deus, para que assim Deus recebesse, perdoasse toda a nação, perdoasse todo o povo, e eles fossem abençoados pela mão do Senhor. Quando até então, querido de Deus, a Bíblia não diz que lá está esse sacerdote, mas ele passa naquele tempo, ele passa e ele deixa a ordenança que o fogo ardesse continuamente sobre o altar. Quando, querido de Deus, a Bíblia não diz que lá está uma nova linhagem sendo erguida por Deus. Um certo dia, Deus chama um homem por nome de Ali. Lá está ele assumindo o sacerdócio de Deus, e ele tem dois filhos. O primeiro filho por nome de Ofni, o segundo filho por nome de Finéas. A Bíblia nos diz que esse jovem, ele se corrompia continuamente diante da porta do altar, diante dos tabernáculos do Senhor. A Bíblia nos diz que ele roubava o melhor de Deus e fazia até mesmo o que queria, pensando ele que Deus não estava olhando para ele, mas enganado ele estava, porque Deus, ele tem os seus olhos abertos como chama de fogo. A Bíblia nos diz, querido de Deus, assim como Ofni e Finéas pecaram, foi lá Nadab e Abiú também que pecaram diante de Deus. Nadab e Abiú foi consumido por Deus, mas como Deus, ele nunca dividiu e nunca vai dividir sua glória com ninguém. A Bíblia não diz que ele chega diante de Ofni e Finéas e mata, ele extermina aqueles homens, porque ele estava apresentando fogo estranho novamente a Deus. Talvez ele não tinha recebido até mesmo um exemplo da história de Nadab e de Abiú. Quando até então aquele jovem ele é consumido, o seu pai fica até mesmo sem saber o que fazer, e a Bíblia não diz que ele perde a presença de Deus. Mas de que jeito? Talvez você pergunte. A
Bíblia não diz, querido de Deus, que o sacerdote Eli, ele perdeu a presença de Deus no dia que a arca da aliança, a arca do concerto, ela foi roubada diante do tabernáculo de adoração. Ali estava Eli, perdendo a presença de Deus. Talvez ele passava a mão na cabeça do teu filho e disse: meu filho, não continue fazendo isso. Oh, meu filho, não fique desse jeito, porque Deus está olhando para o céu e ele não pode te ver desse jeito. Oh, meu filho, não continue fazendo isso. Mas a Bíblia, em momento algum, ela não disse que Eli puniu seus filhos, tirando ele do sacerdócio diante daquele tempo. Ali está ele deixando seus filhos ali, fazendo aquela mesma situação todos os dias, dia após dia, até o dia que Deus do alto do céu resolveu exterminar a vida daqueles homens, para que assim ele soubesse que Deus era Deus que estava naquele local, e ele não iria dividir a tua glória por ninguém. Se o povo chegasse para apresentar a Deus o teu melhor, lá estava Ofni, lá estava Finé querendo roubar a Deus, para que Deus não recebesse talvez o melhor que o povo tinha dado ao Senhor. Eu te disse, querido de Deus, Ofni e Finés, eles foram mortos diante daquela situação, mas lá está ali o sacerdote ali, chorando, dizendo: Senhor, por que está acontecendo isso? Por que, meu Deus, isso que aconteceu? A Bíblia diz que a arca da aliança foi roubada no templo ali, onde estava o sumo sacerdote ali. Quando até então Deus resolve levantar outro sacerdote, outro que tinha intimidade com Deus, que quando Deus falava, dizia: ora, meu filho, eu quero falar contigo. Ele dizia: Senhor, fala, porque teu servo ouve. Uma certa vez Deus levanta um jovem com o nome de Samuel. Lá está Samuel sendo assim reservado por Deus, sendo separado por Deus, sendo até mesmo escolhido por Deus para ser sacerdote do Senhor. Diante daquela situação, eu vejo mais ou menos uma comparação entre Samuel e Jesus. Samuel, ele foi gerado na promessa, até mesmo no ventre de uma mulher com o nome de Ana. E Jesus foi gerado na promessa dentro do alto céu diante de Deus. Ah, meu irmão, deixa eu te dizer, Jesus foi gerado por Deus, Samuel também foi gerado por Deus. Samuel era sacerdote, Samuel era profeta, e Samuel também era juiz diante daquela situação. E Jesus, irmão, deixa eu te dizer, Jesus, ele era rei, Jesus era sacerdote, e Jesus também era profeta. Quando até então, se nós percebermos, existe no mínimo 3 tipos de unção que o sacerdote tem que ter. A primeira unção, querido de Deus, que o sacerdote tem que ter é a unção divina. A segunda unção que o sacerdote tem que ter é a unção profética. A terceira unção, meu irmão, que o sacerdote tem que ter é a unção, até mesmo a unção de curar. Porque se alguém chegasse enfermo, lá está o sacerdote disposto até mesmo para colocar nas mãos sobre o enfermo e ele sai curado. Se chegasse alguém que requer, até mesmo recebeu a palavra profética diante de Deus, lá está o sacerdote separado para poder até então estar ali profetizando aquilo que Deus mandasse diante daquela situação. Lá está Jesus sendo gerado dentro da promessa de Deus. Lá está Samuel sendo até mesmo o conservo do Senhor, o sacerdote escolhido de Deus para estar ali diante daquela situação. Deixa eu te dizer, querido de Deus, Samuel é separado, e a Bíblia diz que ele unge a Davi como rei. Sacerdote que é sacerdote, ele tem que ter unção para ungir alguém. Sacerdote que é sacerdote tem que ser separado por Deus. Sacerdote que é sacerdote não pode estar andando de qualquer jeito. Sacerdote que é sacerdote tem que dar ouvido à voz do Senhor. Sacerdote que é sacerdote, ele tem intimidade com Deus. Sacerdote que é sacerdote, ele tem que estar disposto a perdoar. Sacerdote que é sacerdote, ele tem que estar falando com Deus. Sacerdote que é sacerdote, ele ouve a voz do Senhor. Sacerdote que é sacerdote tem que apresentar adoração a Deus. Sacerdote que é sacerdote, ele não olha para pecado. Sacerdote que é sacerdote, ele olha para Deus. Sacerdote que é sacerdote, ele olha para Deus. Sacerdote que é sacerdote, ele olha para Deus e Deus olha para ele. Sacerdote que é sacerdote, não tem sangue de novilho. Sacerdote que é sacerdote, não tem sangue de bode. Sacerdote que é sacerdote, não tem sangue de cabrito. Sacerdote que é sacerdote, ele é marcado pelo sangue do cordeiro. Eles são sacerdotes de Deus nessa noite de sobre. Glória a Deus! Aleluia! Você foi marcado pelo sangue, pelo próprio Atalho, porque me dá aí. Você foi marcado pelo sangue do cordeiro. Você foi marcado pelo sangue do cordeiro. Você é sacerdote.
nesta terra. Aleluia. Se eu pudesse nomear ou deixar um tema para a mensagem desta noite, eu diria: sacerdote marcado pelo sangue. Levante a sua mão assim no nome de Jesus, no nome de Jesus, e diga: sacerdote, marcado pelo sangue. Põe a mão na sua cabeça, por gentileza, e diga: eu sou marcado pelo sangue. Meu Deus. Fazer amando coube as sales, clamantévias, tu que me dou fazer que a paz, tu que me devas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Abençoa. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Agora Deus, que Deus está falando nessa noite. Tu que me der santo cobianava sais. Libiova seca, mandou vassura e me decava vassura. Em nome de Jesus, os obreiros levante a mão em nome de Jesus. Os obreiros levante a mão em nome de Jesus. Levante a mão em nome de Jesus. Lavaia, super decava sais. Limocoubias, tu que me der santo cobiassura e me devias. Diz-me o Senhor nessa noite desse jeito: eu sou o Senhor que te marco pelo sangue. Eu sou o Senhor que te marco pelo sangue. Eu sou o Senhor que te marco pelo sangue. Eu sou o Senhor que te marco pelo sangue. Eu sou o Senhor que te marco pelo sangue. Eu sou o Senhor que a face me dê, que a força vai a canto e me dê vassoura e que me dê a sair. Eu sou o Senhor que te marco pelo sangue. Eu sou o Senhor que te marco pelo sangue. Abadava surias, abadava surias, abadava que me dá isso, abadava surias, abadava surias, abadava surias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia.
Aleluia, Jesus. Seja marcado pelo sangue de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O sacerdote já chegou nessa noite. Ele está numa posição do santo. Ele está nessa noite. Local santo do santo. Local que Deus fala. Local santo do santo. Local que Deus recebe. Local santo do santo. Esse local nessa noite. Só que quer entrar no local santo do santo. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se coloque em pé, meu irmão. Se eu pudesse ir mais além, eu iria. Mas nós temos que dar resultado mesmo. Fica obediente ao horário. Mas nessa noite, meu irmão, deixa eu te dizer. Você pode ter entrado aqui até mesmo sem sangue. Mas nessa noite não é sangue de bote. Mas nessa noite não é sangue de cabrito. Nessa noite não é sangue de novinho. Nessa noite você foi marcado pelo sangue do cordeiro. Só que foi marcado pelo sangue. Nessa noite levante tua mão no nome de Jesus. E até o processo. Glória a Deus. Aleluia. Você é sacerdote de Deus. Você foi marcado pelo sangue. Eu gostaria que um dos obreiros abrisse a Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 1 e versículo de número 6, por gentileza, para que você venha perceber que a palavra de Deus está falando contigo. Um dos obreiros em nome de Jesus. Apocalipse 1, versículo de número 6. Para que nós possamos meditar nessa verdade de Deus, para que nós venhamos até mesmo receber de Deus o melhor que Deus tem para a nossa vida. Ouça bem o que a palavra de Deus ela nos diz nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Você entendeu? Você é sacerdote de Deus. A Bíblia nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Hebreus 9:22. Quando chega em casa você lê: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Pronto até então, para encerrar, meu irmão, olha só. Os sacerdotes pegavam o novilho, matava, pegavam o sangue, marcava a orelha, marcava a testa, marcava o pé, e aquela pessoa era perdoada. Mas Deus resolveu uma coisa melhor. A Bíblia nos diz que o sangue de Jesus nos lava, nos purifica de todo o pecado. Os sacerdotes marcavam com sangue aqui, no dedo, no pé. Jesus pegou o sangue, pecavias, tu que me der, Rabai, Cavastu, que ela não tocou mais. Libitiquevia, sola, Pagavasso, Minéria, Santo. Levou você, que a Patucomandaia, Sul. Leva força, Patacavias, tu que me derias. Sacerdote marcado pelo sangue de cordeiro. Você foi perdoado pelo sangue de Cristo Jesus. E nessa noite você vai se vencedor. Em nome de Jesus.
eu direi assim: sacerdote, você que está desse lado dirá, marcado pelo sangue. Depois eu direi desse lado, sacerdote, e você dirá, marcado pelo sangue. E após nós dizermos isso, eu direi, ele é, e vocês com as duas mãos assim, diz assim: santo, santo, santo. Amém? Vamos ensaiar. Sacerdote, sacerdote, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Foi um ensaio. Vamos praticar. Sacerdote, Sangue, sacerdote, lavado pelo sangue. ele é Santo, ele é santo, ele é santo. Papai, você é marcado pelo sangue. Aleluia, Jesus. Pecado, ninguém vai te pegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Aleluia. Tenha certeza que é desse jeito, meu irmão. Nessa noite, para a honra e a glória de Jesus. Se nessa noite existe alguém que ainda não é crente, que gostaria de fazer uma aliança com Cristo Jesus, ou se existe alguém que está distanciado, se porventura existe alguém que queira aceitar Jesus, voltar para o caminho do Senhor, nessa noite eu convido você para se fazer presente nessa noite, ou levantar as mãos para nós te conhecer. Se não existe ninguém, eu gostaria de convidar as pessoas que foram apedrejadas nessa caminhada, que estão sendo apontadas dizendo que você errou, que você pecou. Se porventura você não estava lembrando do sangue de Jesus, eu te convido nessa noite, vem aqui na frente, porque eu desejo orar pela tua vida nessa noite. Tem alguém que não se converteu, que é alguém que está avançado no caminho do Senhor, ou tem alguém que tem sido apedrejado nesse tempo, em nome de Jesus, eu desejo orar pela tua vida, porque o horário já nos espera, em nome de Jesus. Existe alguém que gostaria de receber uma oração? Existe alguém que está afastado no caminho do Senhor? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Talvez você não possa estar aqui no dia de amanhã. Talvez você não possa receber uma outra oportunidade, porque o amanhã só a Deus pertence. Só a Deus pertence o amanhã. Em nome de Jesus, existe alguém? Existe alguém? Se não tem, Deus abençoe. Fica na paz do Senhor e tenha certeza que vocês são marcados pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Aplauda o Senhor e glorifique a Deus. Queridos, para encerrar, eu gostaria de agradecer o pastor mais uma vez pela confiança que tinha depositado em nossas vidas, aos obreiros que estiveram intercedendo por nossas vidas aqui. Que Deus nos abençoe e tenha certeza que vocês são sacerdotes, mas marcados pelo sangue de Cristo Jesus. Leve essa palavra no teu coração. Igreja, você foi marcado pelo sangue. Não tema. Levante a mão, porque a vitória é tua. A vitória é tua em nome de Jesus. Irmãos, no período dessa semana nós estaremos nos ausentando dessa cidade, pois nós estaremos voltando lá para o estado da Bahia, pois nós somos de lá. Eu gostaria que os irmãos continuassem orando por nossas vidas, para que Deus venha nos fortalecer de pé, firmado na rocha. Mas eu tenho a certeza que eu nunca irei me esquecer do tempo, da oportunidade que eu tive nessa igreja. Mas ainda que eu esqueça, todavia Deus não se esquecerá de ti. Tenha certeza que eu estarei orando pela vida de vocês. Irmão, mas você não me conhece, não sabe o meu nome, mas eu sei que você é meu irmão em Cristo Jesus. Eu digo, Deus abençoe meu irmão e minha irmã lá do Monte Oreb. Deus vai lá. Glória a Deus. Amém? Só quem vai orar pela minha vida aqui, deixa eu ver. A Bíblia diz que o que é
estarei orando por você. E no nome de Jesus, pastor, tenha certeza que mais uma das pessoas está orando pelo teu ministério. Amém? Prazer em conhecer vocês, aos obreiros. Eu saio daqui nessa noite com meu coração meio que palpitando, porque talvez só Deus sabe quando eu voltaria aqui. Mas no nome de Jesus, tenha certeza que eu estarei orando pela vida de vocês. E que Deus abençoe. Mas como eu só tenho a minha Bíblia para levar e a silêncio em meu terra, eu não posso sair daqui com o que não é meu. Quando eu cheguei aqui nessa noite, Deus colocou em meu coração, e para a honra e a glória do nome de Jesus, Deus manda te dizer desse jeito: filho, não sei o que tu tem passado, ou não sei se tu tem pedido aquilo, mas eu, o Senhor, sou Deus que contemplo o teu coração. Falo eu contigo desse jeito: prepara a banca, prepara a cadeira, levou que vasse a cada vaso o que me der, porque eu, Senhor, nessa noite firmo um compromisso contigo, e eu alargarei a tua tenda, para que tu venhas saber que eu sou Deus na tua vida. Digo eu, Senhor, desse jeito: te prepara, porque 2013 será o teu ano. Diz meu Senhor nessa noite. Diz meu Senhor. Rebai, que baixo, tu que me der e abasto. Libiada, tu que me dobra para cada pastor e me der. Adore a Deus, porque Deus ainda está nessa noite. Aleluia. Meu Deus. E comprei a face e maia covas. Completa a mensagem dizendo desse jeito: não te preocupa com preletores, porque dentro desse local eu, Senhor, levantarei. Não te preocupa, porque Ele vai abrir a boca e eu vou falar. Prepara teu homem, porque nessa noite eu estou fingindo, e com a armadura do céu eu te anjo nessa noite. Filho, eu, Senhor, sou Deus da tua vida. Não te preocupa, porque eu irei te usar também nesse local. O Senhor contempla a tua vida nessa noite. Aleluia. Como vai essa? Rebadovar-se que eu subi a cama.